Hoje vamos terminar de tirar aplicações de Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 15. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Aqui no versículo 15, vamos tratar de uma figura bastante comum no livro do Apocalipse, que é a figura das vestes limpas. O que significa isso? Significa que todo crente em Jesus, ele só entra no céu porque ele tem direito às vestes limpas da justiça de Cristo. Isso mesmo, deve ficar claro para todo crente que ele não vai entrar no céu por causa de alguma coisa que ele tenha feito, mas sim por causa daquilo que Jesus fez no lugar dele. Então, as vestes limpas, ao contrário do que muita gente pensa, não se refere à justiça do próprio crente, não. Se refere à justiça de Cristo. Que diz o verso 15? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Se Cristo vai vir como ladrão, é lógico que temos de estar preparados para encontrá-lo a qualquer momento. Mas, professor, não tem de acontecer algumas coisas para que Cristo venha? Por exemplo, o surgimento do anticristo, a grande tribulação e coisas assim? Sim, é verdade. Mas isso não muda o fato de que podemos nos encontrar com Cristo a qualquer momento. Basta que morramos fisicamente para, no mesmo instante, estarmos diante do Senhor Jesus. Então, o crente, como ele não sabe quando vai morrer, sempre deve estar cuidando de suas vestes. Como assim? Sempre deve estar ciente de que a sua salvação está firmada apenas em Jesus, entendeu? E aqui Jesus mesmo fala: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Quem é que normalmente está nu? Aquele que confia nos seus próprios méritos, aquele que tenta se salvar por causa de obras, aquele que tenta obter salvação por achar que é uma boa pessoa e coisas assim. Esses, na verdade, estão nus. E Jesus aqui fala ainda: e não se veja a sua vergonha. Sim, porque diante de Deus, todos nós somos pecadores dignos do inferno. Não à toa, o profeta Isaías, no capítulo 64 de seu livro, diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Para Deus, todo homem está nu diante dele, isto é, desprovido de justiça própria. Então, meu irmão, minha irmã, viva preparado, sempre mantendo a sua fé pura, singela em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, pois esse encontro com Ele é inevitável, ou pela sua morte física, ou pela volta dele em glória. A vigilância espiritual deve ser como que um estilo de vida para nós. Sempre deve estar nos acompanhando. A todo momento temos que estar pensando: se eu encontrasse Cristo agora, ele ficaria feliz em estar comigo pessoalmente? Pela confiança que tenho depositado nele, pela esperança que tenho na sua segunda vinda, pelo amor que sinto por sua pessoa, pela preocupação que tenho com a sua obra? São perguntas que devem nos acompanhar diariamente. Versículo 16 nos ensina que as batalhas da vida exigem essa fé constante. Veja só, os ajuntaram no lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. Não importa qual seja o confronto espiritual que se aproxima, Deus sempre continuará no comando. Nós já vimos que mesmo na batalha final, conhecida como Armagedon, é o próprio Deus quem vai fazer com que os não crentes se dirijam a essa batalha final para encontrarem ali o seu próprio fim. Meu irmão, minha irmã, prepare-se espiritualmente para batalhas internas e externas na sua vida. Elas são coisa comum neste mundo caído, infelizmente. Não à toa, o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que todo aquele que quiser viver piedosamente, isto é, quiser viver de uma forma santa, de uma forma separada do mundo, sofrerá
perseguições. Ah, professor, mas eu não tenho sofrido perseguições assim como eu vejo na vida de outros crentes. Será que eu tive sorte? Depende, às vezes você não sofre perseguição porque você simplesmente se acomoda, não testemunha o suficiente, não demonstra que é um crente em Jesus. Quando é assim, não há perseguição mesmo. Mas quando as pessoas descobrem que você é um servo de Deus, que você pensa diferente delas nessa área, aí normalmente a perseguição aparece. As pessoas muitas vezes viram a cara para nós, muitas vezes nos criticam, porque o fato é que o mundo odeia o crente. O mundo odeia os servos de Deus, assim como odeia o próprio Deus. Então, reflita e veja se não é isso. Pode ser que falta mais testemunho, falta falar mais de Jesus, pregar o seu evangelho. Veja qual é o seu caso. Nos últimos versículos de Apocalipse 16, versículos 17 a 21, a gente percebe que vai chegar um momento no final da era da igreja em que teremos a consumação de todas as coisas. Por isso que o versículo 17 anuncia a segunda vinda de Cristo com uma frase de consumação. Olha só, versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. Você se lembra de Jesus na cruz do Calvário, quando ele, um pouco antes de morrer, declarou: Está consumado? Pois é, ali Jesus estava anunciando que a sua missão, a missão de sua primeira vinda, tinha chegado ao fim. E ele a havia executado com sucesso. E agora, por ocasião de sua segunda vinda, temos esta frase: feito está, querendo dizer que com a segunda vinda de Cristo, mais uma consumação se aproxima. Qual? A consumação final, quando nós seremos glorificados, quando todos serão julgados e o destino final de cada pessoa será definido de forma clara. Aqueles que não creram irão para a perdição e aqueles que creram entrarão na vida eterna, vivendo em novos céus e nova terra. Versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Sim, há um momento em que a paciência divina termina. Ela não dura para sempre. Ainda que Deus seja longânimo, isto é, tenha uma paciência bastante comprida, vamos dizer assim, essa paciência também chega ao fim. Essa paciência também vai terminar. Valorize a graça enquanto é tempo. Como assim, professor? Se eu já aceitei Jesus, valorize pregando para quem você ama, testemunhando de Cristo para quem você gosta, que ainda não tem Jesus como Salvador. Porque o dia da ira vai chegar, a porta da graça vai se fechar. E aí, nesse momento, quando nós ouvirmos aquela frase, feito está, toda a esperança terá chegado ao fim. Que coisa triste, não é? Por isso que temos que aproveitar o dia de hoje, o tempo de agora. Na sua segunda vinda, Jesus vai abalar as estruturas deste mundo mau para mostrar o que é de fato firme. E o que será de fato firme? O propósito dele sobre tudo e todos. Veja só o que dizem os versículos 18 e 19. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Tudo aquilo que é falso, que é orgulhoso, que não honra a Deus, que zomba dele, tudo isso não vai permanecer em pé quando Cristo voltar. Por isso que nós devemos sempre construir a nossa vida sobre o Senhor Jesus, e não sobre o conforto,
sobre a palavra dele e não sobre a palavra dos homens, procurando agradar a Deus em primeiro lugar e não a nós mesmos. Versículo 20 diz: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Até aquilo que parece para nós lugar de segurança, lugar de proteção, lugar de firmeza, isso vai sumir como que num estalar de dedos. Os montes, que consideramos como um dos elementos mais firmes do planeta, vão desaparecer. As ilhas, consideradas locais de refúgio e segurança, também vão sumir. Deus vai transformar tudo para tornar este mundo habitável para os seus filhos, para os cristãos. O que nos espera é só alegria, só felicidade, só coisa boa. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que as coisas que sofremos agora não se comparam com as coisas que teremos e veremos no porvir. Versículo 21 diz assim: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E, por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Perceba que a dureza do castigo, ela contrasta com a suavidade da misericórdia oferecida hoje. Não é mesmo? Nem parece que é possível de acontecer uma coisa dessas, porque nós vemos Deus sendo tão tolerante, misericordioso, gracioso com as pessoas. Isso, em vez de acomodar, deveria nos despertar para continuar mantendo essas coisas boas na nossa vida. E a única forma de fazer isso é se render à vontade de Deus, é querer realmente se reconciliar com Ele, ter uma relação boa com o Senhor, enfim, servir a Jesus de todo o coração. Qual a conclusão geral aqui do capítulo 16? São várias, mas eu vou citar apenas 3. Primeiro, que Deus é justo. O mal não triunfará. Se você achava que Deus ia deixar a coisa correr frouxa, não se engane. Há um dia no calendário divino para o ajuste de contas. Segundo lugar, Apocalipse 16 nos ensina que o tempo da graça é agora. Agora quando? Enquanto Cristo não volta. Deve-se aproveitar enquanto há tempo. Terceiro lugar, a pureza, a vigilância e a fidelidade são as vestes brancas do crente, mas estas vestes são obtidas em Cristo. Não adianta as religiões em geral ficarem ensinando caminhos para chegar a Deus se Cristo não for este caminho. O próprio Senhor Jesus declarou em João 14: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer se apresentar diante de Deus com vestes limpinhas? Então, confie na justiça de Cristo. É dele que vem a nossa suficiência. Na próxima aula, nós vamos fazer uma comparação para que você entenda, se não entendeu até agora, como funcionam os selos, as trombetas de advertência e as taças da ira. Vamos fazer uma comparação entre essas 3 coisas e também um resumão a respeito desse assunto. Até lá!